Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarot. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos preparar agora e vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? As de ouros. As de copas. 8 de ouros. 3 de paus. 9 de copas. Pajem de espadas. Seis de ouros. O tolo. A estrela. A lua. 3 de espadas. Cavaleiro de espadas. A alta sacerdotisa. O sol. 8 de copas. O imperador. 2 de ouros. O mago. Rainha de copas. Rainha de ouros. E 7 de paus. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio e sim, é muito engraçada essa pessoa, né? É muito interessante essa pessoa que você pensou, porque é uma pessoa que os sentimentos e os desejos dessa pessoa, quando pensa em você, mas por que, Fábio, você está falando que porque pensa em mim? Porque essa tiragem é dedicada a você, aquilo que essa pessoa pensa sobre você ou sente um desejo por você. Mas por que, Fábio, você está falando que sente desejo? Pelo seguinte, as cartas que me mostram muito forte de sentimento aqui, olha, um ás e um 9 de copas. Isso são cartas, o 9 de copas mostra que essa pessoa tem um desejo muito forte por você, tá? E o ás de copas também me mostra, no caso, a potencialização desse desejo, desse sentimento por você, né? Desse sentimento. Mas o mais engraçado de tudo isso é que essa pessoa, ela está, digamos assim, aprendendo coisas novas sobre você. Exatamente isso. É como se essa pessoa estivesse olhando nas suas redes sociais ou conversando com seus amigos para entender como que está você na atualidade, tá? Aqui, olha. Esse 8 de ouros aqui mostra a pessoa te estudando de uma forma meio que minuciosa, olhando, tentando entender para quê. Por que que a pessoa fica toda hora
é tipo, como é que se diz? Calculando, melhor dizendo, calculando. Porque essa pessoa, olha só, toda vez que essa pessoa calcula, essa pessoa tenta uma aproximação com você. E o mais engraçado, olha a aproximação como funciona, olha, um pajem de espadas. Essa aproximação ela é um pouco infantil, tá? É um pouco infantil ou um pouco básica. Se não é infantil essa aproximação dessa pessoa, é uma aproximação muito voltada a querer perguntar para você como é que você está, como que está a sua família, como é que está, né, os pais, ou, né, a sua tia, pessoas que são muito próximas. Essa pessoa tem um vai e volta muito grande, tá? Em termos de que toda vez quando pensa em você, essa pessoa pensa em toda hora ir e vir, ir e vir. E isso tem muito aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, isso aqui pode ser troca de mensagens, como também pode ser um encontro que você pode ter com essa pessoa. Essa pessoa hoje te vê com uma certa autoridade, uma certa liderança também, podemos dizer isso, né? Essa pessoa te olha numa posição diferente do que te olhava antes. E eu vejo que essa nova fase que entrou essa pessoa, tanto que mostra aqui, olha, no Seis de Ouros, essa pessoa entrando numa nova fase. E essa nova fase pode ser, sim, uma fase que... porque, de repente, essa fase você ainda não tinha visto dessa pessoa, ou pelo menos essa pessoa não tinha se aproximado de você até entrar nessa nova fase. E essa nova fase mostra o quê? Sentimentos brotando por você, sentimentos novos, não é sentimentos antigos não, são sentimentos novos. Mas por que, Fábio, você fala sentimentos novos? Pelo seguinte, essa pessoa que você está mentalizando, quando vocês se separaram e tudo, essa pessoa acabou se envolvendo com outros relacionamentos. E esses outros relacionamentos meio que, tipo, zera o seu relacionamento com a pessoa. O que quer dizer isso? Essa pessoa me esqueceu, essa pessoa tá nem aí para... Não, não é isso. É porque na cabeça da pessoa que você está mentalizando, ela ou ele se envolveu com outras pessoas. Então, todas as, digamos assim, as mancadas que aconteceu, essa pessoa ficou mais fresca na cabeça, né? O pensamento fresco na cabeça dos relacionamentos que teve recentemente e que se decepcionou. Quando se decepcionou com essas pessoas, o que a pessoa volta a pensar? Volta a pensar num passado mais duradouro que teve com você. Exatamente, num passado mais duradouro que teve com você. Então essa pessoa começa a ver, tá, que as gafes e situações que houve em outros relacionamentos, essa pessoa começa a olhar para você, vendo você um resgate do relacionamento maior. Por quê? Porque o que a pessoa vê? Tive relacionamentos de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos agora, mas nada se compara ao relacionamento que você teve com essa pessoa. E quando entra e sai, entra e sai, entra e sai, a pessoa consegue ter uma visão mais clara do que foi você para ela ou você para ele. Exatamente. E nisso a pessoa começa a botar situações na balança e a pessoa começa a pensar: poxa, eu estou vendo que. Aí o que acontece? A pessoa se volta para você e a pessoa começa a olhar e querer conversar com você, começa a querer ter uma aproximação com você. E com isso, essa pessoa começa a ver que você tocou a sua vida, você está tocando a sua vida, você está indo. A pessoa vê brilho em você, bem aqui, olha. Aqui, ó. Na estrela, opa, veio até aqui o tolo, que significa que você teve um início, né? Mostra o seu início e você brilhando, tá vendo aqui, olha? Você brilhando, tá? Você brilhando. E na verdade, além de isso ser absoluto para você, você teve um novo começo, e esse seu novo começo mostra que você está brilhando,
Isso também são os pensamentos da pessoa, porque a pessoa está vendo, está sabendo de você, está tendo notícias e está sabendo que você está indo bem, sozinha ou sozinho, tá? Você não está indo bem com outra pessoa, você está bem. É como se você saísse dessa pessoa e você decolasse. E a pessoa está falando: olha só como ela está saidinha, olha só como ele está saidinho, saiu de mim e decolou. É. Exatamente, decolou. E o mais engraçado que tudo isso, que às vezes a pessoa fica naquele pensamento nostálgico, né? Tá aquele pensamento lá de trás. Ai, ela me magoou, ele me magoou, ele fez isso, fez aquilo comigo e tudo. Então essa pessoa fica o quê? Fica, ah, vamos dizer assim, fica vendo o lado positivo e o lado negativo da relação que foi no passado, né? Tanto que aqui mostra a lua, que traz a nostalgia e os pensamentos lá de trás, e o três de espadas, praticamente tudo aquilo que machucou, né? Tudo aquilo que aquela pessoa sentiu alguma coisa negativa com você. E aqui, olha, o cavaleiro de espadas, que a mente da pessoa fica muito, tipo, a mente dessa pessoa está muito ligada em você, tá? Aqui a pessoa. Aqui a pessoa. A alta sacerdotisa. A pessoa pensando nos prós e nos contras. E o cavaleiro de espadas mostra uma visão, um pensamento muito ativo, né, em pensando em você, muito ativo pensando nas situações. Existem as situações negativas que a pessoa pensa? Sim, pensa, mas também existem as situações positivas. Por isso que essa pessoa te procura. Porque quando a negatividade dá uma trégua, tá? Que mostra aqui, ó, a negatividade no três de espadas, tá? Dá uma trégua, aí a positividade, olha aqui, ó, no sol. E aí a pessoa fica numa gangorra, né? Numa gangorra de emoções. Exatamente, essa pessoa fica numa gangorra de emoções. E quando a pessoa fica numa gangorra de emoções, por isso que se você for ver essa alta sacerdotisa, olha o que está ligando aqui a alta sacerdotisa, olha. O pajem de espadas. Aquelas coisinhas, aquela coisinha quando a pessoa vem te procurar com aquela ideia, parecendo uma criancinha. Como você está? Quero saber como é que você está. Bem? Ah, tá bom. Ai, que bom, não sei o que, não sei o que. Aquela conversinha toda pra cima de você, tá? Aquela conversa de bem-querer. Ah, minha felicidade é a sua felicidade. Ah, o meu querer é o seu querer. Ah, o seu sucesso é o meu sucesso. E vem com todas aquelas frases, né, bonitas, né, porque a pessoa vem cheia de emoções e ternura. De um lado vem com a marreta, do outro lado vem afagando e do outro lado vem com a marreta para dar em cima de você. Então a pessoa fica nessa gangorra, nessa montanha-russa de emoções, que é o que me mostra aqui, né? Ao mesmo tempo que mostra um lado muito positivo, mostra um lado negativo. E o mais interessante de tudo isso, que situações que foram muito importantes aqui a ser mostrado, é a Lua. A Lua sendo um arcano maior, mostra essa situação que parece que, sabe quando ainda não ficou muito claro, né? A situação fica muito, né, para cima e para baixo, muito instável, né? Então os sentimentos dessa pessoa ficam muito instável. Tem hora que essa pessoa se recolhe e começa a pensar em você e tudo tal. Tem situações que, olha aqui, ó, a pessoa mesmo gostando de você, a pessoa vai caminhando. Por quê? Por causa da instabilidade do sentimento. Olha aqui a pessoa. Essa é a pessoa. Olha, essa pessoa tem o quê? Tem uma personalidade do imperador. Uma pessoa que é muito estratégica, muito estratégico, mas é uma pessoa meio durona, meio durão, tá? Meio durão. Mas é uma pessoa que caminha, mas mesmo tendo sentimentos por você. E o mais engraçado de tudo isso, como eu havia, perdão, falado anteriormente, é sobre essa questão que essa pessoa tenta o quê? Gerenciar o quê? Os sentimentos que sente por você. Essa pessoa tenta gerenciar os sentimentos que sente por você, né? Tenta gerenciar, mas é uma situação que essa pessoa está
dividida ou dividido entre duas pessoas, entre você e uma outra pessoa. Exatamente, entre você e uma outra pessoa. Aqui é a pessoa em questão, tá? Existe uma rainha de copas no meio, existe uma rainha de ouros na ponta e no final existe um 7 de paus. O que é esse 7 de paus? É uma carta de fogo e é uma carta de confusão mental que essa pessoa está lutando. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a pessoa lutando aqui na direita? Tá vendo aqui essas duas rainhas? Essa rainha, ou perdão, aqui é o mago. Essa rainha tá do lado da pessoa que você tá pensando. Pode ser uma namorada, uma ficante, alguma coisa, uma esposa também. Essa pessoa pode ter casado, ou uma pessoa que aquela pessoa pode estar morando. E aqui do lado é você. Por isso que do lado de onde está você, olha aqui que tá. Quem que tá? O 7 de paus. Sabe o que significa isso? Essa pessoa está do lado da atual, que está do lado ou do atual, mas quando pensa em você, olha a cara de desespero que fica quando pensa em você. Aqui, ó, você, a cara de desespero da pessoa quando pensa em você. Por que isso? Simplesmente por causa dessa situação. Dessa montanha-russa que essa pessoa sente. Ora essa pessoa se aproxima de você, ora essa pessoa se afasta. Ora essa pessoa manda uma mensagem dizendo como é que está tudo, como se nada tivesse acontecido. Aí no final da mensagem, a pessoa faz um cataclisma, faz uma confusão num copo d'água, do nada, do nada, do nada. Repentinamente a pessoa faz um cataclisma. E com isso, essa pessoa, olha aqui, ó, bem claro para você, 7 de paus. Olha a cara de desespero da pessoa pensando o quê? Olha aqui você. Você se encontra numa posição bem bacana. Rainha de ouros. A pessoa te vê bem. Bem arrumada ou bem arrumado, bem posicionada, bem posicionado, tomando conta da sua vida, que é o que você tem que fazer realmente. E o que acontece? Essa situação com essa pessoa, tá? Vai perdurar por anos e anos e anos, tá? Essa pessoa aí, ela vai ficar, ou ele vai ficar nesse altos e baixos, indas e vindas, por muito tempo. Então, o meu melhor conselho, se é que você gostaria de aceitar o meu melhor conselho, é: cuide de você, faça o melhor que você puder fazer, porque essa pessoa aqui ainda precisa ter uma maturidade emocional. Você conseguiu atingir a maturidade emocional muito rápida, mas essa pessoa ainda não tem uma maturidade emocional muito alicerçada. Por isso mesmo que aqui já no finalzinho mostrou aqui o 7 de paus com essa rainha de ouros, que é você, a pessoa que está do lado dele ou dela, tá? Que também é uma pessoa bacana. Mas quando ele ou ela pensa em você, aí a coisa, aí fecha o circuito, né? O circuito, vamos dizer assim, né? Aí dá um blackout, fica tudo, né? Dá um curto-circuito, dá alguma coisa na cabeça dessa pessoa, entendeu? E dá uma desprogramada, essa pessoa fica completamente perdida, tá? Então, cabe a você saber se vale a pena você estar com essa pessoa ou futuramente pensar em estar com essa pessoa ou não. Mas, como eu falei, se vocês aceitam o meu humilde conselho é: invista em você, toque o seu barco em frente do jeito como você está fazendo, que está fantástico, que as coisas vão aparecer. Agora, se você quiser ficar nessa condição dessa pessoa, vai ser um pouco desafiante para você. Mas se você optar por essa condição, já estou dizendo que vai ser algo desafiador, tá? Não vai ser algo que vai te trazer paz e nem tranquilidade.
Então, você já sabe a receita do bolo que eu acabei de dar para você. Se você aceitar, ok, fica de bom grado você aceitar ou não, porque o livre-arbítrio se encontra em suas mãos. Mas fica aqui a minha humilde opinião sobre essa questão dessa pessoa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.